Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E desta feita, como você está vendo aí, vamos falar sobre os pastores e as ovelhas dentro do contexto de Ezequiel. Eu não vou utilizar, porque o objetivo veio, o sentido veio de uma das lições da própria CPAD, né? A intenção de expor, que que foi a lição 8 agora, né? O bom pastor e os pastores infiéis, né? Eu não quero partir do texto da lição. Eu quero somente apresentar aqui o próprio texto do livro do livro de Ezequiel, o texto completo do capítulo 34 de Ezequiel. Sabemos que o contexto, a liderança de Israel, o autor aqui da lição até traz que eles eram os líderes ali, esses pastores, segundo Ezequiel, eram os governantes, né? Como o governo era teocrático, no caso o governo era de Deus, não existia laicidade, separação entre governo e Estado, tudo era a mesma coisa. Então eles representavam, ele traz esse contexto para representar, para que esses pastores representem a liderança, tanto o governo civil quanto o próprio governo espiritual, né? E o povo como ovelha. A figura da ovelha e do pastor, o próprio Davi já usou essa figura, colocando Deus como o pastor, e como Deus ele trata as suas ovelhas. Você vai ver isso no Salmo 23. Como também o próprio Jesus como o bom pastor, e esse bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. O texto de Ezequiel, se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir ela, no capítulo 34 de Ezequiel, versículo 1 até o 31, né, nós vamos ter na primeira parte do texto o versículo 1 até o versículo 8 e o versículo 18 e 19, nós vamos ver os falsos pastores, né? E como o texto apresenta o texto, né? Não o que eu penso, né? Mas o que o texto apresenta esses falsos pastores, né? Se você for ver o versículo 2, vai trazer as características desses falsos pastores, né? Vai dizer, o versículo 2 vai apresentar que eles só cuidavam de si mesmo, né? Só cuidavam de si mesmo, se preocupavam unicamente. O versículo 2 diz assim: ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmo, né? Não devem os pastores cuidar das ovelhas. Por quê? Porque eles se preocupavam somente em cuidar de si mesmo e automaticamente não cuidavam das ovelhas. Versículo 3, né? Eles comiam das gorduras, se vestiam de lã, né? Matavam os animais engordados, mas faziam tudo para si, e as ovelhas eles não cuidavam. E eles ainda iam além de se preocuparem só consigo mesmo, eles abandonavam as ovelhas à própria sorte. E o versículo 4 vai mostrar isso, né? Eles não fortaleciam a fraca, não se preocupavam com as doentes, não enfaixavam a ferida das que estavam feridas, não ia buscar as que estavam perdidas, mas ao contrário, a postura dele dominava sobre elas com rigor, com dureza. Então veja as características que são apresentadas aqui com relação a esses falsos pastores, né? E não somente isso, mas quando as ovelhas, eles deixavam as ovelhas despertas, e logo o que acontecia com essas ovelhas? Essas ovelhas, aqui no contexto de Ezequiel, elas eram vítimas dos próprios predadores, né? Dos animais selvagens. Veja a figura, né? A simbologia disso, né? A figura das ovelhas como o povo de Israel, e a liderança, tanto espiritual como civil, como os pastores que deveriam cuidar dessas ovelhas, né? Deveriam zelar pela vida dessas ovelhas. E aí é interessante que o texto vai nos trazer a informação de como Deus via essa situação.
né? Primeiro vai trazer toda a situação, todo o contexto desses falsos pastores, mas também o texto vai mostrar como Deus via, né? E Deus via que essas ovelhas, o versículo 6, se você for ver, elas estavam totalmente desgarradas, espalhadas pelos montes, por toda a parte da terra, pelas montanhas. E esses pastores, que a função deles era ir atrás dessas ovelhas, na figura do texto, né? Eles deixavam essas ovelhas, no caso, a própria sorte, né? Deixava ela lá, a própria sorte, entrega as rapinas, né? Que se visse de comida para os animais, né? E com relação a si próprio, eles procuravam a cada dia mais cuidar de si mesmo. Por que eles faziam isso? Vem a questão, né? Dentro do próprio texto, né? Porque eles eram egoístas. O versículo 18 diz que eles, como é que ele diz a forma como eles se preocupavam consigo mesmo, como eles faziam isso. O versículo 18 diz assim: por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, né? Não vos basta beber da água limpa, né? E veja, eles se preocupavam com comer o melhor, beber o melhor, e ao mesmo tempo, o versículo 18, ele vai dizer o que eles davam para as ovelhas: pastos pisoteados. Veja, né? As ovelhas queriam comer o melhor, né? A ovelha merece comer o melhor para que preserve a sua vitalidade. Mas o que eles davam, o que esses pastores figurativamente davam a essas ovelhas? Pastos pisoteados, né? Não somente isso, mas água suja. Então, o que nós vemos no texto? Nós vemos pessoas que se preocupam somente consigo mesmo. E aí vem a questão, né? Hoje nós estamos repleto de pastores, né? Cada igreja tem o seu representante, seu sacerdote, né? Que é o seu pastor, o líder da comunidade em si, né? E o texto ele é muito pedagógico porque ele traz essa informação, né? Poderíamos dizer qual deve ser o olhar da ovelha com relação a esse pastor, né? Que esse pastor ele tendo essas características, que ele busca somente para si, né? Que ele só se preocupa em se abastar, ele só se preocupa no seu bem-estar, e automaticamente com relação às suas ovelhas, deixa suas ovelhas desgarrar da própria sorte, né? Não se preocupa em cuidar dos ferimentos dessas ovelhas, não se preocupa em buscar essas ovelhas que acabaram se desgarrando do rebanho, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a ovelha ela sofre, o membro da igreja padece, o membro da igreja ele fica ali ferido, né? E muitas vezes até morre. Por quê? Porque não teve o cuidado do pastor, não teve o cuidado. Daí certa vez me perguntarem por que se eu não pretendia, não almejava o pastorado. Não, eu disse não. Por quê? Porque eu não tenho esse chamado para o pastorado, eu não tenho um chamado para ser pastor, né? Eu gosto da palavra, eu gosto de ensinar a palavra, mas eu não tenho essa vocação, porque é uma vocação séria. Não adianta nada receber o título de pastor, sou pastor, e ao mesmo tempo não cumprir a função que cabe ao pastor, né? Mas ao contrário, fazer esse tipo de situação, deixar as ovelhas se dispersarem, deixar as ovelhas alvo de presa, de predadores, de lobos, né? Alvo até do próprio inimigo de nossas almas. Então não é a função. O pastor deixa de cumprir essa função quando ele não tem essa vocação, né? Vai fazer a igreja sofrer. E aí nós vemos muitos pastores aí, como o texto diz aqui, né? Mas dominai sobre elas com rigor e dureza, né? Nós vemos muitos pastores rígidos, né? Antiquadro, pastores que não têm sensibilidade espiritual, né? Pastores que usam o púlpito para descer a porrada nas ovelhas, pastores que usam o púlpito para desabafar sobre as ovelhas, né? E aí, isso agrada a Deus? Do que vai importar eu ser pastor e no final eu acabar seguindo o caminho e caminhando para o abismo, para o inferno? Qual é o proveito que isso vai ter para a minha vida?
Nenhum. Então, melhor ser ovelha, se eu não fui chamado para ser pastor. Mas aí o texto, a partir do versículo 9, né, até o versículo 17, e do versículo 20 até o 31, nós vamos ter o pastor fiel, né? O pastor fiel. E alguns comentaristas atrelam essa parte do texto ao próprio Jesus, ao próprio Deus, né? E você vai ver que a partir do versículo 10, que Deus ele se levanta diante de toda essa situação, né? E ele se levanta contra esses pastores, né? Esses falsos pastores, esses pseudos pastores, esses nominais pastores, esses pastores que só pensam em si próprio e no seu próprio enriquecimento, porque igreja gera custos, né? Gera finanças, né? E é fácil realmente. Eu compreendo a crítica secular com relação a propriamente à igreja. Eu compreendo, porque existem muitos pastores que são ricos e que podem usar, né? Até mesmo porque as pessoas elas são sensíveis emocionalmente. Então quem não quer uma palavra de conforto, uma palavra que direcione você a um bem-estar existencial? Muitos querem, então fica fácil essa manipulação. Não digo também que seja de forma geral, como as pessoas acabam generalizando. Mas Deus ele se levanta contra esses pastores. Deus ele vai contra esses pastores e exige as suas ovelhas. Você vê isso no versículo 10, né? Mas não somente isso. Deus vai livrar as ovelhas de suas palavras, né? Deus vai livrar as ovelhas de ouvir esses pastores, falsos pastores, né? E como não somente isso, mas também não vai permitir que eles alimentem mais com as suas mentiras as ovelhas que pertencem ao próprio Deus, né? E aí vem a questão de Deus como o supremo pastor, né? Como Deus age com as suas ovelhas. Versículo 11, ele procura as ovelhas que lhe pertencem, né? Ele não só procura, mas ele vai buscar essas ovelhas que pertencem a ele, do qual ele é o Senhor, né? E o que ele faz quando ele vai buscar, né? Livra da dispersão, as ovelhas estão dispersas, então ele traz de volta versículo 12 da dispersão, tira dentre os povos, né? As ovelhas estão espalhadas, ele vai lá e traz de volta para o aprisco. E qual é o intuito? Congregar, versículo 13, cuidar delas. Veja a atuação de Deus, né? Muitas vezes a gente não pode ficar olhando para pastor, porque nós temos um supremo pastor que é Jesus Cristo, né? E Deus é o nosso pastor por excelência, né? E ele vai atrás delas, Deus vai atrás delas, onde quer que elas estejam, versículo 13, né? E aí o que Deus faz? É interessante no texto de Ezequiel, o que Deus faz com essas ovelhas, né? E aí nós vamos ver o cuidado existencial de Deus para essas ovelhas. Deus ele coloca essas ovelhas em pastos férteis, né? Veja que o texto do falso pastor coloca as ovelhas em pastos pisoteados. Ele pega lá o melhor do pasto para ele e ele pisa lá, ele suja a água e depois ele dá para as ovelhas. Mas Deus não é assim. Deus, o supremo pastor, ele pega ali as ovelhas e ele coloca as ovelhas em partes férteis, né? Coloca as ovelhas num bom lugar para descansar, versículo 14, né? Coloca as ovelhas ali em partos fastos, em abundância, né? E aí o versículo 15 diz que ele dá a ovelha, conduz a ovelha ao repouso, ao descanso, né? Porque é onde a gente encontra o descanso. O nosso problema hoje é que muitas vezes a gente busca encontrar o descanso para nossa alma em pastores ou em igrejas, e eu não estou dizendo que você vai se tornar um desigrejado, eu estou dizendo o seu sentido existencial você terceiriza, entendeu? A sua fé. E quando você tem decepções, você quer abandonar a igreja, você quer abandonar aquele pastor, você quer abandonar, mas você precisa entender que acima desse pastor existe outro pastor, que é o supremo pastor, Jesus Cristo, que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, que morreu pelo pecado de toda a humanidade, mas tornando eficaz somente naqueles que recebem a Deus, a Jesus Cristo como Salvador, e aqueles que ele elegeu desde a fundação do mundo, seja essa eleição condicional ou incondicional, calvinista ou arminiana, mas ele morreu por aqueles
que ele veio salvar, que ele veio resgatar, né? Então, veja o cuidado, o versículo 16 vai mostrar o cuidado físico desse pastor, né? Essa ovelha do qual o falso pastor deixou desgarrada a ponto de ser devorada pelos animais, o verdadeiro pastor, ele vai lá, busca as ovelhas perdidas, né? Ele acha essas ovelhas perdidas e traz ela de volta para o seu aprisco, né? Pega ali as suas enfermidades, né? E cuida dessa enfermidade, como fortalecendo a cada dia essa ovelha, né? E aí, depois de tudo isso, ele vigia para ver se elas estão bem, né? Se elas estão sendo bem cuidadas. Mas não só isso, o bom pastor, versículo 16, ele cuida dessas ovelhas com justiça, né? Ele é justo para com as ovelhas, né? Ele não é parcial, né? Como a gente vê os pastores hoje em dia, né? A parcialidade, né? Se você tem um dízimo bom, né? Se você tem um status bom, né? Você é bem visto. Mas com Deus não é assim. Deus, ele não faz distinção de pessoas. Deus, ele não olha para o ser humano e diz: esse é abastado, então ele é melhor. Esse é mais inteligente, ele é melhor. Não, Deus não faz assim. Mas Deus, ele olha todos por iguais. Ele cuida de cada um, independente de seus status sociais. E aí vem a questão também, né? Cabe também as ovelhas fazer uma autorreflexão. Falamos do pastor, falso pastor, do pastor verdadeiro, os cuidados que esse pastor verdadeiro tem, mas também cabe à ovelha fazer observações sobre sua autoanálise. A ovelha, cabe a ela a se autoanalisar. Por que ela deve se autoanalisar? O versículo 17 vai dizer que porque essas ovelhas, elas serão julgadas. Haverá um julgamento de ovelhas e ovelhas. E de acordo com o quê? Com a sua conduta. Haverá julgamento de carneiros e haverá julgamento de bodes. Haverá julgamento de ovelhas gordas, haverá julgamento de ovelhas magras. Então o que o texto está dizendo? O que o texto está querendo dizer? Que haverá um julgamento de Deus, né? E a gente também, cabe a ovelha, e a ideia é que a ovelha também tem responsabilidade, né? Em cima desse julgamento, né? Cabe à ovelha tomar postura, ter condutas que levem ao engrandecimento do nome do Senhor, a sua conduta espiritual, a sua conduta existencial, cumprindo inclusive, né, para as ovelhas os 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas o trecho traz dados, características, sentido de o porquê desse julgamento e o que pode acontecer, né? E ele traz de forma figurativamente, né? Que o versículo 21, empurrar com o lado e o ombro, né? Empurrar essa ovelha, né? Ou empurrar com o chifre as ovelhas que estão fracas, né? Ou espalhar as ovelhas para fora. Quer dizer, a ideia da agressão de ovelha para com ovelha, né? Do crente, né? Como o crente trata o irmão em Cristo, né? Como que nós estamos tratando, né? O irmão está prestes a já cair no abismo. O que a gente faz? Só faz dar um empurrão para ele cair logo de uma vez, né? Ou o irmão está passando por uma situação difícil e a gente, ao invés de trazermos para ele uma palavra de conforto, uma palavra de consolação, uma ajuda espiritual, a gente logo empurra, logo, homem, vai embora daqui. E aí a gente vai ser julgado. Haverá julgamento de ovelhas e ovelhas, né? E qual é o resultado desse julgamento? As ovelhas serão salvas, né? Mas também vai ser salvo em cima desse julgamento de ovelhas e ovelhas. Versículo 22. Versículo 23 diz que após esse julgamento haverá um só pasto. As ovelhas não vão comer de um pasto pisoteado e de um pasto farto. Haverá um só pasto. E Davi, ele traz a figura, né? Davi será o seu cuidador. E aí o texto finaliza, para finalizar também, né? As promessas que Deus faz. Eu vou ler o texto dessa vez. Todo o texto. Os versículos que faltam, 25 ao 31. A aliança que o Senhor faz com essas ovelhas, né? O que o Senhor propõe para essas ovelhas, né? Ele diz assim: farei uma aliança de paz com elas e tirarei da terra os animais ferozes, quer dizer,
os predadores, né, sobre as ovelhas, né? E elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques, né? Quer dizer, veja o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus para com as suas ovelhas através da sua aliança. Farei delas e dos lugares ao redor do meu nome uma bênção, né? Então, veja as bênçãos do Senhor caindo sobre as ovelhas. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos, né? Quer dizer, fartura, né? E as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas do seu jugo, quer dizer, o jugo pesado sobre as ovelhas, né? E as livrar da mão dos que se serviam delas, né? Os falsos pastores, pois não servirão mais de presa aos gentios, né? Os inimigos, né? Os animais da terra voltarão a devorá-la, mas habitarão em segurança. A promessa de Deus para suas ovelhas, habitar em segurança, né? E ninguém as espancará, não vai haver mais espancamento. Também lhe darei uma plantação formosa e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, né? Fartura novamente. Nem levarão mais sobre si a vergonha das nações, quer dizer, serão vistos de uma forma glamurosa e não de uma forma negativa, né? Mas saberão que eu sou o Senhor, né? Então, diante de toda essa fartura, dessa paz, dessa segurança, dessas bênçãos que caem sobre as ovelhas, o texto diz: saberão que eu sou o Senhor Deus, eu estou com elas, e elas são o meu povo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Então tá aqui as promessas de Deus para as suas ovelhas. O que cabe a cada um de nós? O que cabe ao cristão, né? Entender que Deus ele tem o melhor para nossas vidas, né? E também ter um olhar crítico, por mais que existam os falsos pastores, mas também existem pastores constituídos por Deus, que realmente vivem o seu pastorado e se doam, se dedicam à vida, né, para cuidar das suas ovelhas, que se dedicam, como por exemplo Charles Spurgeon dedicou toda a sua vida para cuidar de ovelhas, né? Então Deus ele tem os seus pastores. Existem os maus pastores e nós devemos estar atentos a esses falsos pastores, para que, como Ezequiel, nós possamos denunciar esses falsos pastores. Mas sabendo que no fim último Deus vai cuidar do seu povo. E que no fim último, se nós nos colocarmos no lugar de ovelha, nós teremos segurança em Deus. Nós teremos fartura em Deus. Porque Deus ele quer o melhor para o seu povo. Deus ele quer o melhor para a sua vida. A única coisa que ele espera de você é que você se coloque na condução de ovelha. Sabendo que, como ovelha, se você for ovelha de Deus, ele vai tratar você com justiça. E essa justiça traz recompensa ou punição. Porque um dia haverá um julgamento e todas as ovelhas serão julgadas, cada um de acordo com o seu proceder, com o seu comportamento. Então é isso, sobre isso que o texto de Ezequiel fala. Espero ter trazido clareza. Medita aí, vai lá, estuda, lê o texto, né? E espero que tenha abençoado a sua vida, né? Compartilha aí para abençoar outras pessoas. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal para estar ajudando, motivando, né? Dando a entender que o conteúdo está sendo relevante para a sua vida, e aí possamos estar estimulados a produzir coisas que edifiquem, mais textos, mais vídeos que possam edificar a sua vida. Valeu, que Deus vos abençoe.